Mais uma vez, para iniciar, queria saber se tem alguma pergunta. Não havendo, então vamos continuar. Amém. Só uma coisa, a questão do Pai Nosso, né? Eu acho que você explicou, ficou muito bem explicado, mas eu olho para Jesus assim, ele tão altruísta do ponto de vista de quem ele era, dele poder dizer assim, Pai Nosso, ele já sai dizendo que ele é nosso, que ele é daqueles que o desejam, daqueles que o querem. Então eu achei essa parte assim muito contextual com aquilo que é o Evangelho, né? A oração talvez mais importante, ele começa com, já generalizando, dizendo, olha, é Pai daqueles que... E uma outra coisa só que aproveitar, já que eu lembrei aqui, a gente aprendeu em seminário que a oração do Pai Nosso se dividia em oração, louvor, intercessão e petição, né? Você lembra disso, não? É no seminário. Só que eu vejo muito mais como intercessão hoje. Eu estou dando as bases do porquê. Eu ouvia essas coisas. Como eu ouvia também que era uma oração modelo, apenas modelo, mas eu não vi, falando que é modelo, eu não vi essa oração modelar a vida da igreja em intercessão nos anos 80. Servir de modelo. E é por isso que eu creio que o Espírito Santo está falando em nossos dias, justamente sobre isso, até porque o que precede a ênfase do Espírito Santo nessa oração é a revelação da paternidade de Deus em Toronto. É um momento histórico. A contribuição do derramar de Deus em Toronto para o mundo inteiro foi a paternidade de Deus. Né? Não tem como. E aí, essa, para mim, eu sei que no seminário, eu vou deixar os meus comentários sobre seminário. Porque, em parte, eles que contribuíram para o desprezo dessa oração na minha vida. Tá? O que eu estou querendo fazer aqui, de propósito, é olhar para Jesus como primogênito, como meu exemplo. Tá? Eu estou querendo entender na palavra por que ele fazia assim. Né? E aí, seguir a ele. Seguir o exemplo dele. Tá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino. A nós não está no original, tá? Eu sei que a gente tem o costume de falar isso, né? Mas no original não está. Mas tudo bem. A ideia é para vir para nós, tá? Para a terra. Eu quero observar aqui, dividindo o nosso tempo dessa última sessão da tarde, eu quero juntar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, livra-nos do mal, como uma coisa que eu vou tratar junto. Na história que Deus revela sobre o mundo que Ele criou, quando eu digo Deus revela, essa Bíblia conta uma parte da história humana. A minha valorização dessa Bíblia é que ela traz para mim o que Deus acha importante da história. Ele inspirou os autores, porque são essas as coisas que Ele quer que eu saiba. Então, medito sobre essa palavra para entender a lição do papai. Por que Ele preservou essa palavra para chegar a mim? Hoje em dia nós estamos até numa geração muito especial, porque
como nenhuma outra geração, nós temos a Bíblia ao nosso dispor. Aqui, ó. N traduções, N línguas. Você nunca vai poder chegar diante de Deus, mas eu não sabia. Ele vai dizer, frouxo, relaxado, preguiçoso, folgado. Você vivia na geração que tinha mais acesso que todas as gerações e você ficou 2 horas no Facebook? Surfando YouTube até não acabar mais? Não, você usou o seu tempo como você queria. E você não queria conhecer a mim na palavra. Vai ser a denúncia da nossa geração. Mas eu trato a palavra como o relato da parte de Deus, da história humana para chegar em mim. Além de ter essa palavra, a gente tem hoje uns estudos do maior achado arqueológico do século XX, que foi os rolos do Mar Morto. Eles encontraram justamente nos anos em que essa Bíblia foi colocada em dúvida pelos teólogos da Europa, e essa dúvida espalhou para as Américas e para o mundo inteiro. Acharam os rolos do Mar Morto e começaram a estudar. Sabe o que descobriram? É para ter a maior confiança histórica, bibliográfica desse livro que qualquer outro livro que nós temos na história humana. As mudanças que tem de uma tradução para outra, de um papel, de um século para o outro, é mínimo. E dá para entender as diferenças. E no que não dá, não muda a essência da coisa. E nós temos pessoas bradando, não dá para confiar na Bíblia. Dá sim. E nós vivemos nessa geração, que tem um respaldo dos escritos que foram achados no Mar Morto nos anos 1940, 1950. Hoje, já traduzidos, trabalhados, tem livros inteiros bíblicos que foram achados, iguais, pum, pum. Coisa tremenda. Deus fez essa palavra chegar a mim. E nessa palavra, Ele mostra como o desejo dele foi de implantar o seu reino na terra. Jardim do Éden. A semente do reino de Deus. Um lugar que o Espírito Santo pairava, habitava em Adão e Eva, dando-lhes capacidade para ter comunhão com Deus, o seu Criador, o seu Pai, colocando eles no jardim, dando alimento, abrigo e segurança. O que Deus providencia como Pai: alimento, abrigo e segurança. Essas coisas, no fundo, só Deus. Se você parar para observar, o que os governos do mundo tomaram? Alimento, abrigo, segurança. E um povo perdido pede do seu governo alimento,
abrigo e segurança, sem sequer saber que quem providencia isso é Deus. Nisso, uma vez que houve o pecado, tá? O Espírito Santo se retira. Daquele momento em diante, Adão e Eva são expulsos do lugar onde tinha abrigo, alimento e segurança para um caos. O que era para ter? Adão e Eva iriam ter filhos, o jardim iria ficar abarrotado, mas onde pisar a planta dos teus pés, e o jardim vem crescendo atrás. E nesse lugar, como de costume, na viração do dia, Adão e Eva comungando com Deus, eu creio, isso é Mike que diz, que quando Deus vinha caminhar com eles no jardim, ele se manifestava, eles conversavam com Deus, mas por causa da presença dele, eles até ouviam a adoração do céu. Nesse momento, céu e terra, Deus estendia o seu tabernáculo ali no jardim, na viração do dia. E eles viviam uma presença com o Senhor. E ficava naturalmente adorando ao Senhor de um dia para o outro. Lembrando dessa presença e aguardando o momento. Não era uma hora, não tinha hora marcada, tal. É a viração do dia. Nisso, por causa dessa adoração, Deus se faz presente e Deus governa. Deus se faz presente, Deus governa. Ele estabelece o seu governo ali. Tentados, entregaram para Satanás o que Deus não queria entregar. Porque ali seria semente do reino de Deus para a terra. À medida que eles foram tendo filhos, alargando o jardim, pisando a planta dos seus pés, o jardim vem junto. Ah, Mike, para. Vai para qualquer terreno baldio aqui. Raspa. Espera um mês. Isso na terra maldita. Amaldiçoada. O jardim não era. Ali você não tinha que nem trabalhar como nós trabalhamos hoje. Não tinha matinho. Eu acho que não tinha mosquito. Tudo isso é coisa, né? Depois. Tá? O que você tinha? É só chegar na mangueira e se lambuzar. Eu acho que no jardim tinha manga. Uns 12, 15, 20 variedades. Tá. Mas era só colher. Jogar a semente e aí brotava outra. Terra fértil. Lugar climatizado. E que crescia. Precisa de mais espaço. É só caminhar e adorar. Eu creio nisso. Mas não foi isso que aconteceu, né? Foram expulsos. O diabo veio, queria enganar. Até Gênesis 6, nós temos a corrupção de toda a carne. Tem o dilúvio. Depois começa tudo de novo na planície de Shinar. Temos o episódio da Torre de Babel, que é a tentativa do ser humano de alcançar a Deus e matar Deus. Deus diz, não vou deixar isso acontecer outra vez. Confunde as línguas. And all of a sudden you woke up the next day and you started to talk with your neighbor
to be able to build the tower? And you said, let's go build the tower. And your neighbor said, okay, but I don't know what to do. Okay, because I don't understand you. What's going on? Talk to me. I don't understand anything. Somebody tell me what's going on. Alguém que fala japonês aqui? Alguém que fala espanhol aqui, chinês aqui, russo aqui? Porque você podia começar a falar, e é isso que aconteceu da noite para o dia. De repente, todo mundo falava, ninguém se entendia, e a torre, na sua misericórdia, ao invés de destruir, Deus confundiu as línguas. Aí, com isso, esses povos, essas famílias pegam e saem. E aí, historicamente, nós temos a migração dos povos. Europa, Ásia, África, chegando lá para o norte da Ásia, havia uma ponte terrena entre a Ásia e as Américas. Aí vai descendo, essa é a história dos povos indígenas das Américas. Vão descendo, povoando as Américas. E assim foi. Só que nisso, houve todo aquele engano para atrair adoração e intercessão para pessoas que não eram o Criador. E com isso, os seres humanos, pisando na terra, entregaram o direito de presença e o direito de governo para as trevas. E o ser humano fez uma casa para Satanás e seus demônios. Por isso, quando Jesus fala, ensina, venha o teu reino, eu penso logo nisso. Venha o teu reino. Por quê? Porque o império das trevas, desde os dias do dilúvio, foi edificado, foi construído. E não foi Satanás que construiu, fomos nós. E isso ressalta para mim a importância de eu assumir a minha função e a minha, eu quero dizer responsabilidade, mas antes de responsabilidade eu considero uma honra e privilégio de participar com o Senhor na restauração do seu governo na terra. Em Atos 3 fala sobre a restauração de todas as coisas. Venha o teu reino faz parte da restauração do reino do Senhor na terra. E Ele nos envolve nisso, como adoradores e como intercessores. É a parte básica do nosso sacerdócio. Venha o teu reino. E por que o reino, do Senhor é paz, alegria, justiça no Espírito Santo? Ao pedir venha o teu reino, é a mesma coisa de pedir, Senhor, seja para nós o espírito de graça e de súplicas que quebranta o coração. Seja para nós 7 espíritos de Isaías 1:11. O espírito do temor do Senhor é o espírito de revelação, o espírito de fortalecimento, etc, etc. Seja para nós o espírito de adoção que nos torna em filhos, que testifica aos nossos corações que somos filhos. Qualquer coisa, e é por isso que nós precisamos estudar, compreender e experimentar a obra do Espírito Santo. Você sabe por que eu oro com convicção pela ministração do Espírito Santo na condição de espírito de graças e súplicas? Porque Ele fez isso em mim. Ele me fez olhar para os meus pecados e entender o estrago que eu tinha feito. Ele me fez entender a minha condição
E eu sei que essa foi a base de eu nascer de novo. Ele tinha que me mostrar que eu estava morto no pecado. Sem esse convencimento dele, eu não teria nascido de novo. Uma vez que eu reconheço isso, aí o meu grito é: Senhor, me salva. E aí o Espírito Santo vem e faz algo que homem nenhum não faz. Começa a ministrar o amor do Pai, automaticamente. É uma coisa totalmente natural quando o Espírito Santo faz isso. Começamos a confessar os nossos pecados para o Pai, e ouvindo e sentindo, eu quero fugir, mas Deus, não foge não, fica, eu te amo. Pai, me perdoa, te perdoo. Me perdoa, eu te perdoo. Me perdoa, disse, eu te perdoo. E nisso ele vai arrancando, o Espírito Santo vai varrendo, operando dentro de nós. Por quê? Porque Ele que convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Algo que um homem não faz. O ser humano não convence o outro do pecado. Podemos acusar. Isso que você faz é pecado. Tá bom, mas isso não muda ninguém. A outra coisa é quando o Espírito Santo ministra na qualidade do Espírito de graça e súplicas. Agora, isso faz parte do governo do Espírito Santo. Por que de repente eu falei governo do Espírito Santo? Porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E Jesus rogou ao Pai e Ele enviou outro conselheiro para ministrar a nós. Tudo. Ele opera naquele que não conhece como Ele opera naquele que conhece. Eu estou pedindo constantemente a operação do Espírito Santo em quem? Meus parentes, meus colegas, numa outra nação. Eu participo da edificação do reino de Deus na terra, iniciando essa intercessão. Venha o teu reino. É capaz de você poder estar em lugares onde isso nunca foi clamado. Eu tenho uma coisa na minha mente. Vamos falar de uma questão prática, a gente vai juntar umas coisas aqui. Senhor, eu fui hoje de manhã para a padaria do Mané. Aí eu cheguei lá e eu vi várias figuras ali sobre o balcão, né, ali na parede, várias imagens. Aí eu pensei, que isso? Aí eu cheguei, na hora que eu fui pagar, eu comecei a falar, Mané, como é que você fica com esses negócios assim, rapaz? Você não sabe? Não fala assim na minha santa, não. Não. Aí ele começa a contar a sua história, tal. Você não orou. Você não fez o seu papel original. Você não fez a coisa mais importante. Você chegou chutando o pau da barraca. O que você espera? Você não esperou o Espírito Santo ministrar. E cuidado, porque quem sabe você usurpou o papel do Espírito Santo nisso. Mas Deus pode estar falando para a gente falar isso. Eu concordo. Não discuto. Desde que Ele fale. Desde que Ele fale. Porque nisso eu entendo que vai ter havido um processo. Alguém vai ter chegado orando, intercedendo. A gente precisa entender algo. Isso é muito forte. Há
igreja tem caminhado sobre o caminho que Jesus nos preparou em intercessão. Desde Jerusalém até os confins da terra. Outro motivo que eu quero orar como ele orava. Porque aí eu sei que vai haver uma concordância entre céu e terra. Se eu não estou de acordo com Deus, com seu reino, com a sua vontade, eu entendo que Deus não tem que fazer a minha vontade. Ele é rei, ele é Deus, ele não é obrigado a fazer o que eu quero. Ele é pai, a definição de pai que é ele. Ele não tem que fazer o que eu quero. Contrário à ideia moderna. Pai tem que fazer o que o filho quer. Não, Deus não é assim. Mais motivo para eu estar intercedendo como Jesus. Por quê? A igreja tem caminhado desde Jerusalém até os confins da terra sobre a intercessão de Jesus que está à direita do Pai, intercedendo por nós. E eu entendo que os avanços acontecem porque Jesus tem intercedido, vendo o que está acontecendo. Ele está intercedendo no tempo, desde a eternidade. Vai entender. Só que quando tem concordância nossa com o que ele está pedindo, tem reino manifesta na terra. Nem que seja, Senhor, o que o Senhor quiser. Do jeito que o Senhor quiser. Isso que eu estava querendo mesmo. Porque uma parte dessa, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. A verdade, vamos falar a verdade. Entre nós, tá? A verdade verdadeira. Deus, mostra para mim a sua vontade. Eu acho que a gente tem pedido mais, mostra-me, do que seja feita. Por quê? Queremos que Ele mostre para que a gente possa concordar ou não. Parece que a gente tem uma dúvida que a vontade de Deus para nós seja boa, perfeita e agradável. Então, Deus, me revela a sua vontade, me revela a sua vontade. Não. Se Deus revelou a sua vontade para eu e Marlene em algumas coisas, a gente teria falado, não! Não! Não, essa não! Depois, usa, Senhor. O Senhor fez a sua vontade. Agora que seja santificado o teu nome. Jesus tinha plena confiança. O governo do Espírito Santo na sua vida iria gerar a vontade nele para cumprir a vontade do Pai, que seria revelado no dia a dia. Seja feita a tua vontade hoje. Tudo interligado. Agora pula. Livra-nos do mal. Por quê? Por que tem que pedir? Venha. Porque o império das trevas já foi estabelecido. E tem que ser pedido. Livra-nos do mal. Ambas as coisas. Vem o teu reino. Falei para vocês. A minha tradução moderna é destrua o mecanismo.
Livra-nos do mal. Toda artimanha. O mal é o que ele está se referindo ali? O mal é a pessoa, o príncipe das trevas. Lúcifer, que se rebelou e caiu. Foi expulso. Diante do pedido do ser humano, estabeleceu um império. Uma influência governamental para matar, roubar e destruir, ou seja, corrupção da vida que Deus queria para a sua criatura. E o ser humano pediu presença e governo desse. Livra-nos do mal, não é só nos livrar da pessoa dele, como de todos que estão operando, todas as entidades, demônios hoje, que antes eram anjos, seres reais, espirituais, que influenciam. E a gente precisa entender essa influência governamental de forma semelhante à internet, 3G, 4G e agora 5G. É algo real sobre nós a toda hora. Como é que eu sei? Aqui tem um aparelho que tem a capacidade de se ligar e receber essa influência invisível. 3G já é ruim. Quem estuda sobre isso já sabe que gerou enfermidade no ser humano. 4G pior. Se você quiser e tiver coragem, acesse algum estudo sobre 5G. Porque com isso vão multiplicar o número de torres. E essa radiação vai gerar muita enfermidade em muitas cidades e populações sobre a terra. Sabe o que eu vejo? Igual das trevas. Aqui dentro, uma vez que eu morri, eu me tornei um aparelho configurado a receber a influência. Igual esse aparelho. Existe no reino do Espírito um governo das trevas. Um 3S, Satanás. E eu fui configurado, por causa do pecado, da iniquidade, a receber essa influência. Eu fui máquina, não somente configurado, eu me tornei escravo. Está entendendo? Para mim é uma aplicação muito boa, um entendimento muito bom para nós nessa época. Quando eu nasço de novo, precisa haver uma reconfiguração dentro de mim. Porque senão eu me torno passivo. Porque a tentação está sobre todos. A primeira influência das trevas, até na vida do crente, é a tentação. A tentação. Ele vai pegar alguma coisa em nós que não está alinhado com o Espírito Santo que está ministrando dentro de nós. Ele vai pegar justamente aquilo para acessar. Começa com tentação. Alguma, usando a palavra da irmã, insatisfação nossa, porque estamos ligados à carne e não ao espírito.
livra-nos do mal. Pergunto para você. Não, eu vou fazer essa pergunta mais tarde. Da pessoa, as entidades das trevas, a influência governamental das trevas, que vai além da questão pessoal, as entidades, o curso desse mundo, ou seja, os valores e princípios estabelecidos em famílias, regiões, culturas e no mundo inteiro, que são, se eu posso dizer, configurações temporais das trevas. É o default da carne. O curso desse mundo. Se eu não me submeter ao Espírito Santo, o provável é cair no curso desse mundo. Não é só isso. Satanás tem uma coisa, um plano diário para mim, que é revelado na palavra. Ele anda como leão, preparando para mim uma armadilha. Por que eu vou pedir? Livra-me do mal, livra-nos do mal. Por causa de tudo isso. Eu podia falar de outras coisas, mas eu acho que basta reconhecer isso como a edificação das trevas que nós aqui pedimos. Vem, faça-se presente, me ensina a pecar. Pecar mais, me ensina. Ah, como é que é esse negócio? Deixa eu fazer uma escola disso. É isso que eu estou falando. Nós sentamos na escola do príncipe das trevas para aprender as suas obras, seu caráter. Livra-nos disso, Senhor. Posso te mostrar algo chocante? É provável que a gente não vai sair disso sem pedir ajuda do Pai. Tá. Em alguma hora, o Senhor está querendo a nossa libertação. Eu tenho lidado com pessoas, tá? Há alguns anos agora, em libertação. Se ela não quiser a ajuda de Deus, se ela não quiser se alinhar com o reino de Deus, com a direção do Espírito Santo na sua vida, não adianta expulsar um demônio. Ela vai voltar àquele curso do mundo, ela vai voltar ao default. E Jesus ensinou que se fizer e se expulsar, esse que saiu vai chamar 7 mais fortes e vão entrar de novo. Então é melhor não expulsar. Já fiz isso. A menina ficou chocada. Não, você não vai se arrepender. Não, eu não vou. Então eu só tenho uma coisa para fazer por você. O que eu fiz? Venha o teu reino. A começar com o espírito de graça e súplicas, que quebranta o coração. Porque eu sei o que eu tenho capacidade, habilidade, autoridade para fazer. E o que eu não tenho. Eu não tenho autoridade para manipular você. Para te convencer. Posso expor a palavra, posso expor uma verdade, mas se o Espírito Santo não te convencer, não há nada que eu possa fazer. Agora, eu tenho conhecido essas pessoas que têm essa luta, eu tenho que dizer para elas, você está querendo? Você precisa começar a pedir de Deus, venha o teu reino, livra-me do mal.
venha o teu reino, livra-me do mal. Me faz parte do nós, né? Quando eu falo nós, eu estou incluso. Eu. Livra-me do mal. Com isso, no nível coletivo. A cidade não está pedindo. As pessoas que não conhecem a Jesus não estão pedindo o reino. Elas não estão pedindo para ser livres do mal. Mas Jesus orou por elas e nós agora continuamos no mesmo papel de Jesus. Por isso eu vou orar pela cidade de Novo Hamburgo, livra-nos do mal. Está entendendo essa questão? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, livra-nos do mal, tudo ligado uma coisa à outra. Na terra como no céu, porque o céu não mudou. Ali é feita a vontade de Deus a toda hora. Aqui que não. Aqui que nós é que pedimos erradamente. E nisso, quero fazer uma observação sobre a santidade prática, pela prática da santidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O tempo do verbo ali, como nós temos perdoado, eu acho algo importante da gente entender. Eu sei que muitas vezes, como nós perdoamos aos nossos devedores, mas no original é como nós temos perdoado. Aí, vai em Mateus 6 para mim. Nós vamos ver a sequência. Pega o último versículo da oração e nós vamos continuar a leitura. Eu acho que é 11, se não me engano. Versículo 11, 6:11. Talvez eu esteja errado. 13, tá bom, 13. Isso. Sim, pega 13 aí. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Porque se perdoardes de toda aquela oração, Jesus volta a falar sobre um assunto. Ele não fala sobre pedir perdão. Ele fala sobre perdoar. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como é que chama uma pessoa cujos pecados não são perdoados? Perdida e condenada. Eu estou chocando algumas pessoas aqui. A palavra de Deus está chocando algumas pessoas aqui. Porque nós achamos que Deus é brasileiro. E faz vista grossa. Olha os termos do nosso linguajar. Que não, ele não pode estar falando sério que se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Se eu não perdoar, ele vai me mandar para o inferno? Sim. Alguém está precisando ouvir isso desse jeito, porque não é sempre desse jeito que me vem para falar sobre isso. E nesse momento você precisa saber que Deus quer te perdoar de tudo
E porque Ele te perdoa de tudo, Ele não pede. Ele tem a plena expectativa que você vai perdoar quem te fez mal, quem te machucou, quem te feriu, quem te traiu, quem pecou contra você. Porque Ele não retém de você o perdão quando você pede dele. A pessoa cujos pecados não são perdoados é perdido e condenado. Vamos voltar. Perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há uma frase que eu não falei até agora. Qual que foi? O pão nosso de cada dia dá-nos. Qual é o tempo dessa oração? Hoje. Hoje. Todos os dias. E com isso, eu não quero o pão de amanhã, hoje, nem de ontem. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O tempo dessa oração é hoje. Significa que o tempo de eu refletir sobre os meus pecados, hoje. Não preciso dormir com o pecado guardado. Não preciso dormir com o pecado guardado. O que Paulo falou sobre isso? Para não dormir, não se põe o sol. Ele está tirando disso. O que Jesus ensinou. Diariamente, perdoa os nossos pecados. Sabe o que ele está ensinando aí? Isso para mim é muito importante, é uma prática. Eu não quero entrar muito em bases teológicas, não bases teológicas, em ideias teológicas sobre isso. Eu quero ver a simplicidade dessa prática. Jesus não está discutindo aqui a impecabilidade. Agora você recebeu o Espírito Santo, você não peca mais. Não, ele não está discutindo isso. Não vem ao caso, nós estamos inventando história para boi dormir. Jesus está dizendo, você recebeu o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado que nós vamos confessar diariamente? O pecado que eu cometi hoje, que eu sei que o Espírito Santo me convenceu que eu fiz. Eu não vou inventar moda. Diariamente eu vou levar em conta a ministração do Espírito Santo e o que eu cometi de pecado, eu vou pedir perdão hoje. Não vou deixar para amanhã. Eu vou pedir para Deus, eu vou pedir para a pessoa contra quem eu pequei, se isso tange a vida de uma outra pessoa. E todos os dias, segundo o exemplo de Jesus, eu vou estar ministrando, ou vou estar perdoando as pessoas que têm pecado contra mim. Diariamente. Vou refletir antes de deitar a cabeça e eu vou levantar antes de dormir.
Meu bem, por favor, vamos conversar um pouco. Quando eu falei isso, quando eu fiz aquilo, eu pequei contra você. Me perdoa. Marido, você precisa fazer isso sim. Ih, mãe, estava tudo bem até aqui. E esposa é igual. Tá? Não pensa que você escapa. Pais, com os filhos. Filhos, com os pais. Irmão, com o irmão. A prática disso precisa começar no lar. Mas é muito provável, se os filhos não verem isso exemplificado na vida dos pais, eles não vão fazer. Agora, se os pais são humildes o suficiente para pedir perdão um para o outro, e até para o filho quando pecar, os filhos vão seguir o exemplo. E depois a gente precisa levar isso fora do lar, para o lugar do nosso serviço, para a escola, o ambiente da igreja, os irmãos. Prática. Uma santidade prática, pela prática da santidade. Pedindo perdão e perdoando. Pedindo perdão e perdoando. E se você não sabe, esse ato, tá, é a base para a gente ser livre do mal. Eu amo a palavra em Colossenses 2. Pode seguir lá. Colossenses 2. Pode colocar no telão. 13. 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. 15. E despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Eu chamo isso, alguma coisa aconteceu no tribunal de Deus. Deus é o juiz, o justo juiz. O Pai está na sua bancada para julgar. No tribunal tem o réu, sou eu. Conhecendo, sendo filho ou não sendo filho, não importa. Deus me vê como filho. À minha direita, porque em Zacarias 3, à mão direita de Josué estava Satanás para se lhe opor. No tribunal de Deus, à minha direita como réu, está o promotor das regiões celestiais, o que traz a acusação. Na mão dele, como a mão de todo bom promotor, ele tem a acusação. Tudo o que eu fiz de errado. Tendo cancelado, 2:14. Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente. Removeu da onde?
no tribunal de Deus, o promotor está ali com a nossa acusação. E ele está acusando a gente diante do juiz. Mike fez isso, Mike fez aquilo, Mike fez isso. Aí o que Jesus falava para os demônios? Primeira palavra dele? Cala-te. Cala-te. Porque Deus não precisa ser relembrado dos nossos pecados, Ele já sabe. Para Ele é perda de tempo. Mas à minha esquerda, à direita do Pai, à minha esquerda, à direita do Pai, em 1 João 2, nós temos o quê? Advogado. Alguém sabe essa palavra no original? Defensor, mas a palavra no grego, vocês vão amar essa. Como que Jesus chamou o Espírito Santo, que seria enviado? Intercessor, conselheiro, mas alguém lembra no grego? Consolador, todas essas são traduções de uma outra palavra. Paracletos. É interessante essa ideia, agora que eu falei, vários lembraram. Paracletos. O que nós falamos aqui, conselheiro, consolador, ajudador, são todas traduções dessa mesma palavra. Por quê? Porque a ideia no grego é paracletos. Kletos é alguém que é chamado para o lado para ajudar em alguma coisa específica. Por isso, ajudador. Por isso, conselheiro. Por isso, consolador. Por isso, em 1 João 2, Jesus é paracletos. A palavra traduzida advogado ali é paracletos. Porque um advogado é alguém chamado para o nosso lado para nos defender. Um propósito específico. No tribunal de Deus, à nossa esquerda, à direita do Pai, Jesus. Tá. O réu fala primeiro no tribunal, antes que seu advogado fale? Não. O advogado vai falar: Pai, seguinte, eu deixei o céu, me esvaziei de tudo que me fez ser igual a ti, me tornei igual a Mike. Deixei o exemplo, tomei o lugar dele na cruz. Pai, eu clamei a ti para que o Senhor enviasse um espírito para ele, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a defesa de Jesus. Mas porque no tribunal, Paracletos não é só Jesus, Paracletos é também o Espírito Santo. Nós temos aquele que nos convence. Sim, Pai. Eu convenci o Mike do pecado, da justiça e do juízo. Ele sabe. Aí o Pai olha para mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o tribunal de Deus que está acontecendo. Não tira Colossenses 2. Volta 2:14. Quando eu confesso, Colossenses 2:14. Quando eu confesso o meu pecado, Jesus que estava naquela cruz, o que estava acontecendo naquele momento? Quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu no céu? Escureceu? Trevas.
aquele que acabou com a gente no deserto, aquele que tem acabado com a gente já faz 3 anos aqui, Satanás nos chamou para a gente ver, ele vai acabar com esse. O que aconteceu com Judas? Quando ele foi trair, Satanás entrou em Judas. Põe em 1 Coríntios 2, eu acho que é 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se Satanás soubesse o que Deus estava para fazer na crucificação, ele não teria crucificado Jesus. Ele encheu Judas com a intenção de acabar com Jesus. E o que acontece? Na hora que a multidão grita, crucifique-o, 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 é uma multidão endemoniada. Não faz sentido, até Pilatos não entende. Mas o que está acontecendo aqui? Satanás está dizendo, eu vou acabar com esse rapaz. Ele acabou comigo no deserto, mas eu, no final das contas, eu vou acabar com ele. E aí? Vem! E todos os seres das trevas vieram para assistir. Na hora que ele estava para cravar o último cravo, Jesus, ouvindo Satanás falar, você é meu, eu vou te matar. Ele só esperou uma bobeada, e a palavra diz, Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Satanás está dizendo, o mundo é meu, o mundo é meu. E ele está com o meu escrito, com o teu escrito na mão dele. É meu. Estende sua mão. Jesus fala, não, pá! Cravado, o sangue escorre, de repente, como se fosse um delete. Puf! O escrito já não tem mais. Encravando na cruz. Acabou o direito dele. Se ele soubesse a sabedoria de Deus, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Naquele momento, quando eu confesso, isso é executado na minha vida, na tua vida. Colossenses 2:14 e 15. 15. E naquele momento, 15.
e despojando principados e potestades. O que é isso? O mundo é meu. Ah, é? Não é mais. Satanás, deixa aí. Satanás fala, ele é meu, ela é minha. Ele levou Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos do mundo e disse, tudo isso, todos os reinos e a sua glória me pertencem. Jesus discutiu com ele? Porque o ser humano tinha entregue tudo isso a ele. Mas Jesus sabe quem ele é como Messias. O mundo é meu. Não é mais. Despojando principados e potestades de todos os povos que eles dizem que lhe pertencem, de todas as terras que eles dizem que lhe pertencem. Agora, pertence a mim, diz o Senhor. Despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e vocês não têm nada, triunfando deles na cruz. Quando eu vou orar o Pai Nosso, é isso que Ele fez. Eu estou pedindo que isso seja executado na minha geração, na minha cidade, no meu lar, na minha parentela, na minha família, no meu serviço, na minha escola. Para o Senhor despojar principados e potestades, venha o teu reino, livra-nos do mal. Oh. Eu não consigo mais, eu estou falando por mim, por Mike, não seguir esse caminho dessa oração sabendo o que está por trás. Sabendo quem ensinou. Quem ensinou aquele que removeu o escrito de dívida. Quem ensinou aquele que despojou principados e potestades. Quem ensinou aquele que vai vir e vai reinar para sempre. Quem ensinou é meu mestre. Eu tenho o privilégio de estar com Ele na restauração do seu reino. Na sessão da noite, uma outra palavra eu vou assumir diante dos irmãos muito forte. E aí nós vamos praticar essa intercessão. Amém? Amém.